Coisa boa, vamos chegando. Elívia, Ei, Carlos, tudo bom? como é que tá? Tudo jóia? Nossa, eu tô tão nervosa que eu acabei de derramar aqui uma água aqui, mas tudo bem. Não, mas tá jóia. Vamos lá. Vamos ver se a internet vai ajudar, né, Lívia? A gente fez um teste antes aí, estava meio trepidando, mas acho que vai. É, Vamos nos vai, sair bem. vai sim. Tem que ter uma emoção, né, Carlos? Gestão sem emoção não dá. Exatamente. E aí, vamos começando a conversa? Vamos, né? Porque Vamos, vamos lá. ótimo, o pessoal está chegando aí. Boa noite a todos, né? Essa aqui é mais uma live do Instituto Haja. Chamamos nosso programa aí de congestão, né? Você não gostou muito do nome, não, né, Lívia? É, Hein? eu fiquei assim, achando que poderia dar uma dupla interpretação, né? É, o objetivo era esse, mas assim, É, o que a gente quer fazer é o seguinte: para evitar a congestão no judiciário, você tem que trabalhar a congestão, não é isso? É um verdade, exato. trocadilho, né? E isso você Isso. tem feito já tem muitos anos, né, Lívia? É, Você, comecei com o apoio, né, do Aja, com o seu apoio do Luiz, em 2017. 2017, você estava lá em Neves, famosa Neves, né, que você sempre fala. Mas É, quando que você chegou em Neves? 2012. Esse ano eu Dois, completo 9 anos de Ribeirão das nossa, Neves. Eu falo que deve haver um propósito, né? Com certeza há. é uma carreira, né? Dentro É, de Neves que você está fazendo. exato. A maior parte da minha carreira, né? Assim, eu tenho 13 anos, 14 anos esse ano, e desses 14 anos, 9 em Ribeirão das Neves. Olivia, como é que era a situação lá quando você chegou? Me O conta. cara, olha, assim, a gente pode dizer assim que eu percebi a necessidade da gestão quando eu fui no encontro da corregedoria e eu tive que fazer um diagnóstico que mostrou que em 2007, né, o acervo era de aproximadamente 3.000 processos em Neves. E em 2017, ele passou a ser de 13.390 processos. Então, assim, em 10 anos aumentou 10.000 processos. É, Né? 1.000 processos por ano, né? 1.000 processos por ano, né? E foi um impacto grande quando eu vi esses dados, porque eu estava lá desde 2012. Então, eu vi isso em 2017. Então, eu não podia nem falar assim, foi o juiz anterior, né? Que tem um pouco isso É. no nosso, né? Mas foi o juiz anterior. Não, era eu mesma. E eu trabalhava, eu e toda a minha equipe, né? Inclusive mando um abraço aqui para a minha equipe que eu mandei o link e espero que estejam conosco. A gente trabalhava bastante, mas a gente tinha aquela sensação, né, de estar enxugando gelo. O ano acabava e aí, assim, era o acervo só aumentando, né? Então, Isso. o cenário era esse. E aí a chavinha assim que ligou da gestão, teve um momento específico, o que aconteceu? Pois é, eu até assim falei um pouco disso, né, lá no volume 2 do Manual de Administração Judiciária Foi. que você e o Luiz escreveram. Tem um É, relato lá seu, né, que nós colocamos, um é, relato é, muito bonito, assim, interessante, motivador no livro. Pois é, porque o desembargador Nalini, lá do TJ de São Paulo, ele fala que é preciso ligar um interruptor dentro de cada juiz para que ele perceba a importância da gestão, sabe? E eu acho que esse interruptor, no meu caso, ele foi ligado porque nós passamos por um momento difícil com a minha filha mais nova, em que ela teve uma pneumonia muito séria. Eu fiquei um mês de férias, assim, há muito tempo eu não ficava, e até cogitei de tirar um período maior, porque eu comecei a questionar. Falei, gente, eu vou todos os dias para Ribeirão das Neves, eu gasto no mínimo 2 horas de viagem, né? Que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. E assim, o que
qual que é o sentido disso tudo? O que, que nós estamos fazendo lá? E aí coincidiu com esse encontro da corregedoria e com a implantação do modelo de gestão. Porque quando eu voltei dessas férias, né, em que eu passei a questionar muito assim, o sentido do que eu estava fazendo, houve a oportunidade de implantar um modelo de gestão na nossa vara. Então, esse período, ele despertou em mim a vontade de fazer alguma coisa, que eu acho que é o fundamental para qualquer coisa, né? Não só no judiciário, né? Mas, assim, aí depois da vontade, surgiu aquela questão, como fazer? Eu não sabia como fazer, né? E aí eu acho que assim, o seu apoio do Luiz, vocês que me acompanharam desde o começo, foi fundamental, porque a gente não falava de gestão no tribunal, no nosso tribunal. Eu não sei, acho que eu já comentei com você, né? Porque eu e Luiz, acabou que no início nós fomos visitando, né, todas as varas para participar do curso. Aí nós chegamos lá ainda no fórum antigo. Vocês já estavam assim, meio que preparando a mudança, né, para o fórum novo. Hoje é um prédio assim, espetacular, né? Muito bom. Exato. Mas assim, era um prédio antigo, tudo. Eu lembro que eu e Luiz vimos ali as condições. Eu falei, ô Luiz, será que vai funcionar a gestão aqui na Vara de Neves? Não, o Carlos, a gente, você que é mineiro, né, como eu, mineiro sempre econômico, assim, né? Aí eu lembro assim, eu lembro dessa cena que você chegou na nossa secretaria e os bens apreendidos, eles ficavam na secretaria. Então tinha botijão de gás, tinha engradado de cerveja, tinha pneu, tinha mochila, capacete. Eu lembro que tinha um pneu lá debaixo assim, da mesa de um servidor. Eu até falei, gente, será que ele trabalha com esse pneu? Aí eu lembro de você falar assim, você só falou assim, sabe? Aí eu já vi assim que, né? Falei, nossa senhora, mas aí também a mudança para o novo fórum contribuiu muito, né? Assim, houve toda uma conjugação de fatores, mas se não houvesse, em primeiro lugar, vontade, eu acho, e estratégia, né? Ferramentas, conhecimento, a gente não teria atingido esse volume tão grande, né? de baixa de produtividade. Tá, e como é que desenvolveu o projeto? Foi tudo mil maravilhas? Não foi bem assim, né? O que você teve que enfrentar? Olha, nós fazíamos as aulas, né, do modelo de gestão todo mês. E a primeira reunião que vocês fizeram lá, eu me recordo do meu escrivão, ele verbalizou uma resistência, né? Ele falou, e foi bom ele ter falado, porque depois ele viu os resultados e ele se engajou. Mas lá na frente, numa das aulas que você e o Luiz nos deram, o Luiz falou, a resistência ela é natural. Então, mas no começo foi difícil para mim entender que aquele era um processo, uma mudança muito grande, né? Nesse ano de 2017, nós, além da implantação do modelo de gestão, nós fomos correcionados pela Corregedoria e pelo CNJ. Então a equipe teve momentos assim muito difíceis, sabe? E aí nós começamos com os rituais de gestão, que eu considero assim a cereja do bolo, foi realmente o que mudou tudo, porque eu era aquela juíza que eu fazia reunião todo mês, sabe? Eu me achava uma grande líder. É engraçado isso, porque a reunião era assim, eu sentava, eu listava vários erros durante o mês, né? Então eu falava assim, olha, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo, não sei o que, não sei o que. E aí eu falava assim, gente, vocês querem falar alguma coisa? Ninguém falava nada. Dava aquele cri-cri, né? E eu achava que era isso, que era fazer gestão. E eu deu o recado, né? Deu o recado, né? E era incrível, assim, que a coisa não mudava, né? No mês seguinte, aquilo que eu tinha falado no mês anterior continuava. Eu falava assim, não, mas eu não falei isso na reunião, né? Por que continua e tal?
E aí o ritual de gestão, na verdade, ele coloca a equipe como protagonista. Todos os servidores são protagonistas. Um fluxo que foi simplificado, um fluxo nas ações da infância e juventude, ele foi sugerido por um servidor. Eu nunca imaginaria aquilo que ele sugeriu, sabe? Então, assim, outra coisa que eu acho importante trazer, das não conformidades. Na primeira reunião de gestão, nós dividimos em 3 equipes. Então, tinha a equipe da Secretaria Criminal, da Secretaria da Infância e tinha o gabinete. E meu assessor está comigo toda a minha carreira. Ele me acompanha em todas as comarcas que eu fui. Inclusive, um abraço para ele, Fernando. E aí, na primeira reunião, foram apresentadas 20 não conformidades. Era uma lista. Olha, tem isso, tem isso, tem isso. Isso o gabinete falando para a secretaria. E aquilo causou, não foi assim, não foi muito bem recebido, não. E a secretaria falou alguma coisa para o gabinete, não? Não. Não, né? Não me recordo de ter falado. Assim, eu me recordo, até depois eu perguntar isso, mas eu lembro assim, de ter muito feedback do gabinete para a secretaria dessas 20 não conformidades. E aí, todo mês, a gente acompanhava que as não conformidades são, na verdade, questões que precisam ser observadas, né? Então, o foco estava ali, naquilo. E no final de 2017, em dezembro, nós colocamos, foram destacadas apenas 3 não conformidades. Então, aquele constrangimento que era causado, né, por trazer à tona essas não conformidades, isso foi excelente para mudar, porque aí a secretaria falava assim, não, agora eu vou... O gabinete mostrou isso aqui, né? Agora eu quero trabalhar para isso não aparecer na próxima reunião. Então, foi muito bom. A equipe foi entendendo como é que funcionava, que, na verdade, não era ficar buscando culpados, né? Era aprimorar mesmo. E isso, assim, a gente nota, viu, Líria, essas não conformidades, a turma, às vezes, ainda tem receio de apontar, porque acha que vai, tipo assim, contrariar, vai desagradar a pessoa e tal. Mas a mentalidade é essa. O Fernando que deve ter levantado aí, né, na época, as não conformidades, assim, ele fez muito bem. Chegou e falou assim, temos isso, vamos evitar com que elas se repitam. O objetivo é esse. Mas eu noto que o pessoal ainda fica um pouco incomodado de tentar apontar a não conformidade, o que é essencial. Eu acho que o mais importante é a intenção, né? Assim, é a intenção de trazer aquele problema à tona. O modelo de gestão, ele nos diz que tudo é importante, absolutamente tudo. Então, assim, o tempo em que o gabinete demora atendendo telefone, sabe? Em que chega uma parte ali no balcão e aí a secretaria manda essa parte para o gabinete. Ele mapeou quanto tempo gastava. Mas a secretaria, por sua vez, ela também trouxe essas informações. Por exemplo, às vezes, uma determinação simples no despacho economiza um tempo gigantesco da secretaria. Então, houve essa troca, sabe? Que foi muito importante para que nós atingíssemos aí esses números. E o pessoal estava achando que, às vezes, a redução foi agora na pandemia. Não foi não, né, Lívia? Não. Pois é, eu mandei aí para algumas pessoas falarem assim, nossa, em plena pandemia, você conseguiu? Eu falei, olha, não, na verdade, isso foi, assim, esse número, né, que nós colocamos na chamada da live, que chama a atenção, foi fruto de um trabalho de 1 ano em 2017, sabe? Hoje nós temos, quer dizer, um acervo que já foi de 14 mil, hoje ele está em 5 mil, aproximadamente, 5 mil processos, né? Houve uma alteração recente de competência, mas assim, houve muito trabalho e muita estratégia, porque só o trabalho, assim, o trabalho
que nós já fazíamos, ele não gerou esses números. E qual que foi o segredo? Como é que assim, porque 7578, mais de 7.500 processos. Qual que é o segredo para baixar tanta coisa assim num período tão curto, em um ano? Eu acho assim, primeiro, tudo girou muito em torno dos rituais de gestão, sabe? De ficar observando tudo que poderia ser melhorado em todas as áreas, sabe? Layout, o fluxo, nós falamos muito sobre fluxo nessa época, otimizar esse fluxo, sabe? E também uma cultura de baixa. Havia uma percepção, que inclusive algumas secretarias ainda têm essa percepção, de que se baixar muito processo, vai receber mais processo, né? Então, nós trabalhamos assim para mostrar que o índice de baixa é um indicador fundamental pelo CNJ, por exemplo. Ele é um indicador que impacta nos números do tribunal. Então, eles internalizaram isso. A preocupação com o acervo, em manter o acervo, em reduzir o acervo a cada mês, sabe? Então, eu considero que foram os rituais de gestão, a análise dos fluxos e, principalmente, a internalização dessa cultura de baixa, que hoje, assim, na nossa unidade, isso é muito... isso foi internalizado. As pessoas compreendem isso, né? E eu gosto também, é importante dizer, Carlos, que porque há uma certa crítica quando se fala em números, né? Assim, o número pelo número, né? Comando, falha técnica. Olívia, desculpa, a internet aqui deu uma pane. Ô, Carlos, total. Você viu que foi justamente na hora que eu falei dos números, né? Aí caiu. Não. Mas deixa eu falar, mas os números, vamos voltar aí, né? O pessoal está retornando também. Os números seus realmente são impressionantes, né? E pelo que você falou, o ritual de gestão foi fundamental, né? Para reduzir isso. Sem dúvida. E um detalhe, você fez um trabalho lá, né? Antes de perguntar, que eu já ia passar para a corregedoria. E o Bruno lá, né? O Bruno é seu escrivão, né? Ele estava resistente. Como é que você dobrou ele? O que aconteceu? Nossa, olha, eu falo que isso, assim, é uma história muito bonita, porque quando a corregedoria começou, né, veio com a correição, apontou 37 itens que nós precisávamos consertar num tempo recorde, em 60 dias. E aquilo gerou um desgaste muito grande na equipe, sabe? Porque a gente estava num ritmo e aí veio a corregedoria trazendo essa correição. E houve um momento muito difícil em que nós tivemos uma conversa muito séria, sabe? O Bruno, se estiver nos ouvindo, ele vai lembrar desse dia em que eu pensei assim, falei, olha, eu vou ter que trocar o Bruno, sabe? E aí foi a coisa mais bonita que já me aconteceu assim na magistratura. Eu cheguei a falar com a pessoa, com a equipe. Eu chamei um servidor, expliquei para ele, falei assim, olha, eu valorizo muito o servidor. Eu tô chateada porque eu procuro ouvir tanto o servidor, mas ele falou que está difícil de fazer, falou que e tal. Como é que eu vou fazer? Então, vou ter que mudar o servidor, porque eu tenho que apresentar isso em 60 dias, né, para a corregedoria. Aí esse servidor virou e falou assim, doutora, me dá um mês, deixa a equipe conversar, sabe? E a amizade, assim, a união da minha equipe é o maior valor que eu destaco. Por quê? Nesse mês, que foi o mês de setembro de 2017, eles baixaram quase 2.000 processos, 1.743 processos, sabe? E aí, nesse mês, ele foi eleito, né? Ele foi para receber a medalha Hélio Costa, que é a medalha mais importante que um servidor pode receber, sabe? Então, assim, houve uma união ao redor do escrivão, muito pelo trabalho que ele desenvolveu, sabe? Então, hoje,
assim, é tudo isso para dizer que não é um caminho assim retilíneo, maravilhoso, cheio de flor, de um céu brilhante, não. Tem momentos difíceis. Assim, nós, né, magistrados, a gente precisa ser claro, ser objetivo e falar que o servidor ele está conosco, sabe? Aquilo vai ser bom para ele também. Hoje, em que a nossa vara tem 5.000 processos, eu tenho certeza que eles percebem que foi melhor trabalhar agora dessa forma com 5.000 do que trabalhar com 14.000. Né? É possível planejar. Então, assim, foi um momento difícil, mas que a equipe soube, e principalmente o Bruno, né, a quem eu também mando meu abraço, soube fazer do limão uma limonada. E sabe também o que eu me lembro? Desses prazos da corregedoria. Eu achava uma coisa assim impraticável, porque assim, né, era uma vara que, né, tinha um volume grande, uma demanda muito grande, e aí a corregedoria detectava um problema e falava 60 dias para resolver, 90 dias para resolver. E tinha situações lá que eu comentava com o Luiz, eu falei, Luiz, isso é coisa para resolver em um ano, em longo prazo. Eles estão dando 60 dias, né? E aí, o que aconteceu? Você fez esse belíssimo trabalho lá, foi para a corregedoria. Pois é. Aí você que começou a cobrar os 60 dias de todo mundo, né? Nossa Senhora, o problema é esse, né, Carlos? Porque quando, aconteceu exatamente isso, mas, na verdade, eu fui para o planejamento estratégico. Então, eu não fiquei na atividade correicional que fixava esses prazos, né? Durante esse período de 2 anos, lá na corregedoria, nós procuramos aliar a correição ao planejamento. Sim. Porque a correição ela é como se fosse uma auditoria. Né? Vem uma equipe extremamente preparada de servidores, vem o juiz auxiliar e faz uma auditoria por amostragem naquela vara, aponta o que precisa ser alterado. Mas o que acontece muito é que, às vezes, essas unidades resolvem aquelas questões, as não conformidades, né, naquele prazo exíguo, às vezes à custa de final de semana, de horas extras, nem sempre remuneradas. E aí, na hora que a corregedoria volta naquela comarca, o problema continua. Né? Então, é preciso um olhar perene para a gestão. Né? Não se vive de mutirão, de correição em correição. Na verdade, é preciso uma mudança mesmo de mentalidade, tanto do juiz, como o gestor máximo, né, dessa equipe, como do gerente de secretaria, fundamental o papel dele, como dos servidores também. Né? Para que aquilo ali é um caminhar, entendeu? Não é assim, aqui fez a correção, acabou, então vamos fazer outra coisa. Não, a coisa continua. Olívia, e me conta assim, até para o pessoal também que está assistindo, a corregedoria aí do TJ é enorme, né? O corregedor, quantos juízes auxiliares que ele chama, como é que eram assim, os setores, onde você estava, né, no planejamento, qual que eram as atribuições? São 10 juízes auxiliares na corregedoria, são mais de 360 pessoas, né? É um prédio inteiro, assim, de pessoas muito, muito bem preparadas e capacitadas, sabe? E eu, assim, foi um grande desafio falar de gestão também na corregedoria, aplicar um pouco esse modelo de gestão também lá, né? Que é um setor que fiscaliza, mas que também orienta o juiz. Até considero essa segunda função um destaque da gestão, né, em que eu fiz parte, do desembargador Saldanha da Fonseca. Essa parte da orientação, que é tão importante. Né? Olívia, e teve um projeto específico que você trabalhou, uma coisa que você cuidou lá e que achou assim, deu resultado, frustração, não aplicou? O que você me conta? Olha, eu era responsável pela implantação do desdobramento do planejamento estratégico, né, que é um pouco na linha do modelo de gestão implantado por você e pelo Luiz na nossa vara.
nós fizemos assim vários encontros regionais, em que tinha 100 juízes, nós fomos em várias regiões no estado. E o que eu noto é que ainda é importante sensibilizar o juiz para o tema da gestão. É importante que ele perceba que é importante olhar para os mapas, olhar para esses indicadores, sabe? Então, nosso papel foi muito nesse sentido, de ainda sensibilizar o juiz e os servidores, as suas equipes. Nós fazíamos visitas para implantar o desdobramento do planejamento estratégico, para que realmente assim, nós pudéssemos alcançar melhores indicadores de uma forma mais perene, ao invés de focar apenas na correção. Isso. E acaba que o TJ de Minas, ele tem um programa específico, né? Assim, ele faz um acompanhamento das unidades, né? Conta para a gente com detalhes, assim, como é que é o funcionamento. Isso. É até o tema do mestrado que eu estou fazendo na Infam, né? É o desdobramento do planejamento estratégico, que é um programa implantado pela Corregedoria nas comarcas, nas unidades judiciárias, e que ele é composto de 4 fases. A primeira é um diagnóstico, realmente o retrato da comarca, foi esse retrato que eu vi lá, que eu falei com vocês, né? Aquela diferença de 10 mil processos em 10 anos. Depois desse diagnóstico, é fixado um plano de metas que é homologado pelo corregedor. Aí eu destaco que muitos colegas têm dificuldade na implantação desse plano de metas pelo simples motivo de que eles não têm a familiaridade com a secretaria. Assim, não só por isso, né, mas eu destaco esse ponto, porque em muitas unidades judiciárias, essa parte da secretaria fica para o escrivão, né, o gerente de secretaria. Então, como que esse juiz vai fixar uma meta se ele não conhece o que o José faz, o que o André faz, sabe? Ele só vê o processo chegando no gabinete dele, que é a famosa conclusão. Mas e até a conclusão? Teve um episódio muito interessante, numa reunião de gestão, num ritual de gestão, a minha equipe fez um vídeo da juntada para mim. Eu achei fantástico isso. Eu lembro. Você lembra? Não, a gente depois até quis fazer um campeonato lá no curso, para ver. Era a época ainda, quem nos está ouvindo hoje, né, assim, com PJE, mas era a época de processos físicos, né? Exato. E aí eles... conta aí. Não, aí eles fizeram um vídeo, é a coisa mais chata que tem, é a tal da juntada, que tem que pegar, tem que carimbar, tem que furar, tem que colocar no sistema, né? E aí eu achei muito interessante que foi a maneira deles me mostrarem, eles mediram quanto tempo se gastava na juntada, eles pegaram o volume de documentos, e aí a partir dali eles fizeram a meta, né? Então, assim, o ritual de gestão, ele ajuda a gente a entender a dinâmica da secretaria, né? Porque assim, as pessoas têm que falar, elas têm que fazer uma apresentação. Teve uma outra apresentação que o meu escrivão, teve um dia que meu computador deu problema. Aí, o que a gente faz? O que o juiz faz quando o computador do juiz não... Ele chama o escrivão e fala: Bruno, meu computador deu problema. Falou: doutora, nós vamos apresentar, a senhora só aguarde um pouquinho, tá? E aí eles colocaram lá como que se abre um chamado, era a coisa mais simples, sabe? Mas era para mostrar não só para mim, mas para todo mundo. Por quê? Esse negócio de eu chamar ele ou chamar alguém, eu estou tirando a pessoa do que ela está fazendo. Então, assim, é bom socializar o conhecimento, né, para todo mundo. Essa da juntada, se eu não me engano, eu lembro que a gente estava falando lá nas aulas sobre Ford, o Taylorismo, a divisão de tarefas. E eu lembro, acho que se eu não me engano, a sua equipe, o que eles fizeram? Eles, tipo assim, uma pessoa separava os processos, a outra acho que furava, a outra juntava, a outra numerava, fizeram assim uma divisão de tarefas. E foi a equipe que produziu mais. Ou seja, né,
Por exemplo, às vezes a gente fala em Ford e Taylor, eles são muito mal vistos, né, no direito do trabalho, falam, olha, eles não preocupam com o ser humano, eles só querem fazer, né, eles emburrecem a pessoa. Mas acaba que tem uma ciência por trás disso, né? Acaba que o que eles mostraram aqui, se você dependendo, dividir tarefas, se você especializar numa determinada coisa, tal, a produtividade aumenta. O ruim é que, Exato. às vezes, você realmente cria um pouco de autômatos, né? O ideal é que a pessoa ela possa, talvez, se especializar, mas conhecer também um pouco do todo, né? Acho que é uma situação ideal para não ficar naquele trabalho assim, muito monótono, né? Muito emburrecedor, digamos assim. Exato. E uma coisa que você está falando aí também, a questão do, né, o juiz que não tem contato com a secretaria, com a equipe, é difícil estabelecer, né, metas, alguma coisa, indicadores. Eu me lembro que, na época do curso, na corregedoria, eles estavam muito focados nesse aspecto quantitativo. Eles até chegaram e falaram assim, ó, nós não vamos entrar aí nessa questão de gestão de pessoas, não, que é muito problemático. E eu cheguei e falei assim, ó, eu acho que gerir os processos até não é difícil, não, mas gerir as pessoas é o mais problemático. Porque às vezes é lá nessa gestão, nessa falta de comunicação, na falta de interação entre toda a unidade que nós vamos ter os maiores problemas. Você virou uma especialista em gestão de pessoas, não? Você tá, Ah, seu mestrado está aí, gestão de competências, não é isso? é. Ô, Carlos, eu não posso falar que eu sou especialista em gestão de pessoas, não, porque eu acho que é um conhecimento que ele, assim, é uma área que não tem fim. Tem uma psicóloga, uma amiga muito querida, que chama Marília, que ela falava assim, e eu concordo com ela, todo encontro de juízes, esse tema deveria ser trazido, o tema de gestão de pessoas. Todo encontro dentro do Poder Judiciário, de juízes e servidores. Né? Eu vejo assim, eu destaco duas coisas simples que talvez possam ajudar aí. Eu estou vendo a minha amiga querida Mariana, que está falando, que está assumindo uma vara nova aí e realmente vai enfrentar grandes desafios. Ouvir as pessoas, assim, dá trabalho, né? Às vezes a gente Sim. negligencia isso. Teve uma certa vez que houve uma briga tão grande na minha secretaria que o vigilante teve que entrar, sabe? Eu achei aquilo tão, assim, tão inacreditável que eu ouvi um por um, ouvi todos os servidores. E aí eu descobri tanta coisa, sabe? Então, assim, é claro que a gente não consegue fazer isso com a regularidade que nós gostaríamos, né? Mas, assim, eu acho que ouvir o servidor de verdade e também dar o feedback e receber o feedback. Isso exige muita maturidade da equipe. Depois de 9 anos, né, que eu estou, quer dizer, esse ano completo 9 anos lá em Neves, o ano passado eu fiz um formulário anônimo de feedback. Eles tinham que me dar um feedback, a minha equipe. E eu digo a você, eu fiquei muito impactada. Apareceu coisas assim que É. eu não imaginava, da pesada, coisa assim, sabe? Teve Não, E aí, não, como foi não a. pode contar, não dá para contar, não? Conta um pouquinho assim, sem. Ah, posso? Ai, nossa, teve uma. E aí era anônimo, né? Eu não É sei quem isso, são as pessoas que falaram, né? Eu tive 10 respostas, não sei, também não procurei saber. Mas, por exemplo, teve uma pessoa que falou assim: você, Lívia, conseguiria fazer o que você exige de nós? Eu, sabe, que eu sou bastante exigente mesmo. Então, e aí vem esse contexto que a gente está vivendo, que é a pandemia, que eu acho que merece um olhar diferenciado de quem é líder. Eu que sou uma pessoa que sempre trabalhei com meta, tanto na minha unidade, como como lá na corregedoria, hoje eu digo que não é por aí.
que a gente tem que colocar a meta e haja o que houver, né? Assim, haja o que hajar, como diz, né? Para usar aqui o haja. Não pode ser assim, porque olha só, eu fiz uma reunião com a minha equipe esse ano e eu coloquei as minhas expectativas. Falei, olha, a minha expectativa é que o nosso acervo não aumente. Eu tenho um pouco de toque com isso, sabe? Eu fico bem preocupada assim, quando o acervo começa a aumentar. Então, eu não quero, né? Aí eu pedi para eles assim, gente, vamos fazer o máximo para isso. Mas veja só, em Neves, a maioria das pessoas, eles vão ao fórum. Essa coisa aí de videoconferência, eles simplesmente não fazem. Porque tem locais em Neves em que a internet não pega. Então, aí eu fazia uma pauta super extensa. Tinha tarde que eu fazia 5 audiências. Quando era processo assim precatório, eu fazia 10. Então, você imagina, você fazendo 10 audiências, né? Aí, eu falei para eles a minha expectativa. E eu perguntei para eles, qual que é a sua expectativa para esse ano? E todos eles trouxeram a questão da saúde. Então, é um momento em que isso, para nós também, para mim também, nós estamos perdendo pessoas aí, né, nessa pandemia. Então, assim, eu falo que a gente está meio igual a banda do Titanic. As pessoas estão morrendo, né, e a gente está tocando o barco. E é preciso que a liderança ela saiba, e aí é o grande desafio, que eu ainda não posso falar que eu sou uma especialista, mas que eu procuro cada dia mais ouvir a minha equipe, estar junto com ela, dizer da minha vulnerabilidade, de como é difícil. Recentemente fiz um círculo de diálogo, foi um presente que eu ofereci para eles. A última reunião do ano não foi uma reunião de metas, foi uma reunião de diálogo, né? Em que eu me emocionei muito. E depois eu fiquei assim, nossa, puxa, como é que vai ser agora? Será que eles... como é que eles vão me ver, né? Que eu fiquei tão emocionada. E depois eu percebi que não tem problema nenhum. O juiz poder se emocionar, o juiz poder mostrar que ele é um ser humano como servidor, que ele está ali tentando fazer o melhor, né? Olívia, e deixa eu te falar, igual estou vendo que a Lidiana está falando, né? O resultado bom, sem dúvida, passa pela ideia de união entre gabinete e secretaria. Você hoje tem uma unidade judiciária, não tem? Não tem divisão entre gabinete e secretaria. Eu voltei para lá, né? Eu sei, eu falo assim, não tem divisão entre gabinete e secretaria. Vocês estão trabalhando muito coordenados, ou não? Sim. Olha, assim, essa situação, né? Esse novo modelo de unidade judiciária, ele, na prática, ele ainda não é uma coisa muito tranquila, não. A gente precisa trabalhar mais nisso aí. Na verdade, hoje, com a pandemia, assim, a secretaria trabalha, né, nas suas questões e o gabinete também, sabe? Mas já houve situações, momentos em que foi preciso deslocar o nosso estagiário do gabinete e vice-versa. Então, nesse sentido, sim. E tem assim, atividades que foram incorporadas ao gabinete, por exemplo, dar a decisão e já intimar as partes, né? E já lançar, já colocar no sistema. Sim. Então, é possível fazer essa coordenação para que todos ganhem. É uma unidade, né? E como é que você lidou com a equipe durante a pandemia? Porque, assim, teve época que o fórum fechou, né? Hoje, como é que está? Está funcionando? Já começou a reabrir ou está todo mundo em casa, no home office? Como é que está o Carlos, TJMG? olha, isso aí eu te falo que é um desafio para nós, porque, olha só, quando eu marco uma audiência, se eu marco uma audiência hoje, ela não acontece amanhã. Ela tem um prazo, né? Então, geralmente, vamos colocar ali um mês para ela acontecer. E aí,
na hora, aconteceu muito isso. A gente marca a audiência, na hora que ela é realizada, entra na onda roxa. Aí não tem audiência, aí fecha o fórum, sabe? Então, hoje eu faço uma pauta muito curta, uma pauta enxuta, sabe? E eu não faço uma pauta extensa, tipo, para o ano que vem, sabe? Porque aqui eu me preocupo muito com retrabalho. Eu não quero que ninguém na minha equipe tenha retrabalho. Não quero que seja expedido mandados e que essa audiência não se concretize, sabe? Então, tenho tido cautela para tratar disso com meus servidores. Tenho buscado estar em contato com eles através de mensagens, sabe? Falando desse momento difícil, que está difícil para mim também, e eu sei que está para eles. E procurando, assim, eu acho que devido à maturidade da equipe, né, que está junto há 9 anos, a maioria dos meus servidores tem mais tempo até de tribunal. Eu acho que o momento agora é um momento muito propício para a gestão de pessoas, para ouvir, sabe, e estar com elas, estar com essas pessoas, né, com a nossa equipe, com os nossos servidores. Olivia, e outra coisa, você também está implantando gestão na central de mandados, não é isso? Falou de mandado, tudo. O que você tem feito de bom lá? Nossa, pois é. Isso é até um ponto interessante para falar. A gestão da audiência é um ponto que pode dar muitos resultados palpáveis. É uma ferramenta que eu deixo aqui para quem está nos assistindo. Porque o que assim, e aí nesse ponto a central de mandados ela tem um papel fundamental. Acontece muito de fazer uma audiência com 5 testemunhas. E aí vem 2 testemunhas. E aí o que acontece? O Ministério Público ele pede prazo para juntar novo endereço, aí ele peticiona, aquilo vem concluso e entra de novo numa fila né? Então, nós assim, estamos procurando implantar um sistema em que nós possamos marcar a audiência com mais tempo, sabe? E a gente está discutindo esse prazo entre 60 e 90 dias, para que no dia da audiência haja a possibilidade de pelo menos 2 intimações, sabe? Porque assim, houve uma intimação, não achou a testemunha, o Ministério Público apresenta o novo endereço, intima de novo, não achou, possivelmente ele vai desistir, né, daquela testemunha. Sim. Então, a Central de Mandados de Ribeirão das Neves é uma equipe de 27 oficiais de justiça nós fomos correcionados. Houve uma auditoria lá no final do ano, e no começo desse ano, e nós agora estamos trabalhando na redivisão das regiões, sabe? Então, tentando otimizar ao máximo o trabalho do oficial de justiça e das secretarias também. Não adianta a gente também fazer a gestão, né, a questão dos stakeholders, aí também que vocês sempre falavam conosco. Não é só a secretaria. Então tá, então eu quero baixar muito processo, eu vou aqui, eu e meu... Não, nós temos que alinhar isso com a central de mandados. E acho que eles estão compreendendo e nos auxiliando muito nisso, sabe? Para que os mandados sejam cumpridos no mínimo 2 vezes antes da audiência. O que vai economizar o nosso tempo, o que nós queremos. Uma audiência por processo. Nossa meta é essa. É o ideal. Aqui, mas como é que você assumiu isso? Você está como diretora do foro? Você se voluntariou? Vou resolver mais um problema por aqui? Não, a minha amiga, né, que é a diretora do foro, a Genoli, a gente fala que é uma direção do foro participativa. Nós aprendemos com Carlos Márcio, que já esteve aqui no AJA. Né? Ele implantou esse modelo em Betim
Então, eu não sou a diretora do foro, eu estou gerindo a central de mandados e a minha unidade judiciária, sabe? E aí a gente combina muito, faz assim, as deliberações muito junto, porque é uma gestão participativa, que eu acho que dá muito certo. Sugiro até os colegas. Perfeito. Olívia, estamos caminhando mais ou menos para o fim aí, mas você ainda não falou do mestrado direito, né? Uma pergunta, você está se tornando a melhor juíza em razão do mestrado? Ah, com certeza. Nossa, com certeza. Sabe? Assim, eu acho que a gestão, as questões, né, de planejamento estratégico, elas demandam muita leitura, muito assim, conhecimento mesmo, né? Porque não é uma área assim que a gente domina. E tenho tido um contato muito grande com a administração da justiça. É um grupo de pesquisa que se chama AJUS, liderado pelo professor Tomás Jaquino, inclusive mandou um abraço para toda a turma lá, que aí eles trazem assim esses conceitos que nós, por exemplo, a primeira vez que eu apresentei meu projeto lá, eu falei assim, eu quero pesquisar o desempenho do juiz. Aí os colegas do AJUS falaram assim, mas qual o desempenho? O que você quer dizer com desempenho? Então, esses conceitos que para nós parecem assim correntes, né? Parecem quando você chega lá na administração, é preciso conceituar. O mestrado possibilita isso. Possibilita que você estude vários autores e fale assim, não, eu vou pegar essa definição aqui. Agora, estou estudando gestão de competências, que eu falo que é um não assunto dentro do judiciário. Gestão de competências é a avaliação, uma das facetas da gestão de competências é a avaliação de desempenho. Avaliação de desempenho que nós fazemos do servidor e que é um pouco, se não dizer muito, desconectada com a realidade da unidade judiciária. Sabe? Então, assim, eu estou pesquisando isso e vou além. Questiono por que o juiz não tem a sua avaliação das competências. É preciso, eu até, assim, né, Carlos, espero não levar muita pedrada, porque estou propondo uma coisa que, assim, na verdade, o Poder Judiciário não faz. Mas o juiz, ele não acompanha a evolução dele, por exemplo, em gestão de pessoas. É uma competência. Gestão de pessoas é uma competência. Gestão de processos é outra competência. Né? Então, assim, como que essa competência se deu ao longo da carreira? E quem é a pessoa que tem que avaliar? Né? É outro ponto. Talvez a palavra não seja avaliar, talvez a palavra seja dar feedback. É necessário. Assim, eu acho que nós aprendemos muito quando a equipe nos dá esse feedback, mas é preciso também, por outro lado, ter uma caminhada aí, né? Porque é o que eu disse aqui, para mim não foi fácil, mesmo depois de muitos anos com essa equipe, ouvir o que eles falaram. E eu digo para vocês, tudo que eles falaram, eles têm razão. Absolutamente tudo. É coisa que eu preciso olhar. Né? Eu falei mestrado, às vezes nem todo mundo está sabendo, né? É o mestrado da Infam, né? Da Escola Nacional de Formação de Magistrados, participam juízes federais e juízes estaduais. A gente se encontra lá também, né, Lívia? Participamos do mesmo grupo de pesquisa. E o propósito do seu trabalho, especificamente, onde você quer chegar? O que você quer? Qual que é o coringa que você vai tirar? Que acréscimo para o judiciário vai trazer seu estudo? Olha só, é muito importante a gente falar que é o primeiro mestrado profissional para juízes, né? Então, ele quer, ao final do mestrado, nós temos que fazer uma proposição para o judiciário. E o meu objeto de pesquisa é por que algumas unidades
têm um desempenho superior ao de outras. Porque lá na corregedoria, no desdobramento do planejamento estratégico, eu vi isso. Eu vi unidades com índices assim maravilhosos, excelentes. E vi unidades com índices irrelevantes, índices muito pequenos, sabe? E eu não sei por quê. Eu quero saber por quê. E aí eu estou analisando as competências gerenciais do juiz, desses juízes que implantaram o desdobramento do planejamento estratégico. Eu quero saber o que deu certo na sua unidade, o que você fez, né? E quero saber também o que não deu certo, porque é só assim que é possível comparar, né? Você já tem uma hipótese assim, já está mais ou menos, porque você começou a fazer uma análise dessa em Spinoza, não foi? Recentemente. Exato, Isso. Começou Então, a ter um norte, o que você me conta? vou dar um spoiler aqui, porque eu fiz o estudo de caso, estou escrevendo um artigo agora sobre o estudo de caso de Spinoza, que já quebrou a primeira hipótese que eu tinha. Eu achava que as comarcas do norte de Minas, né, que são os locais que têm comarcas de difícil provimento, eu achava que lá ia ter menos, os indicadores seriam piores. E qual não foi a minha surpresa ao perceber que a vara que mais se destacou está no norte de Minas, é a comarca de Espinosa, sabe? E aí lá, o que, assim, fez uma diferença muito grande foi a gestão de pessoas. Eu até indiquei para você o Rodrigo Cunioche, que é o magistrado que esteve lá, o André Gustavo, que agora está lá. São magistrados, assim, que se envolveram com a comarca. São pessoas que não são até de Minas, são de outros estados, mas que se dedicaram, sabe? Elas se envolveram até o último fio de cabelo. Então, isso fez muita diferença lá. Houve um encontro, né? Assim, o Vinícius de Moraes fala isso, né? Que a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro. Então, lá em Espinosa houve um encontro. Houve o encontro de uma equipe com um juiz realmente, assim, que eu tenho orgulho de falar que eu participei da formação dele, porque ele ficou atento a tudo, atento às pessoas, atento à comunidade, e conseguiu um índice de julgamento de 116% sem assessor, tendo apenas estagiário. E estagiário com essa rotatividade. É uma comarca que não tem universidade, é uma comarca que fica longe dos grandes polos, sabe? Mas que, com assim, o esforço dessas pessoas lá, do juiz e da equipe, resultaram em números realmente assim muito importantes. Moral da história: o juiz tem que preocupar com os processos, né? Mas também tem que sair do gabinete, ver as pessoas com quem ele trabalha, cuidar da equipe, para poder ter bons resultados, né? Exato. Ele tem que se envolver, sabe? Mas assim, é um despertar mesmo, sabe? É um caminhar. Eu sei que posso estar falando aqui algumas coisas que a pessoa fala assim, nossa, mas eu não tenho tempo para isso. É uma mudança de postura nas pequenas coisas, Sim. eu acho, sabe? E assim, todos os dias. Não é assim também, né? Não é só aquela reunião. É o diálogo mesmo, é a forma como a gente está em contato com as pessoas. Eu acho que isso faz diferença. Falar da forma que você vê assim, as coisas e poder também aceitar o que eles falam. Eu acho que a gente tem um pouco de dificuldade disso, sabe? Nós no Poder Judiciário. A gente, quando alguém fala, a coisa de não levar para o lado pessoal, né? Às vezes a pessoa fala assim, e você fala assim, mas essa pessoa não gosta de mim.
ou essa pessoa gosta de mim. Não, não é isso. Na verdade, é uma questão objetiva. E é importante que a gente enxergue dessa forma, sem levar para o lado pessoal. Né? É. Olívia, aqui, ó, estamos virando a hora aí. Para finalizar, queria saber de você uma coisa. Já que você está no caminho da gestão aí há tantos anos, qual foi a maior conquista que você conseguiu com a gestão? O que é que te marcou mais? O que foi mais importante? Olha, o mais importante é compreender que essa caminhada não tem fim, sabe? Que isso é para sempre, que não tem como voltar ao modelo antigo, ao modelo encastelado, ao modelo autoritário. Eu vou, assim, para fechar, vou trazer aqui uma frase de Paulo Freire, que eu acho que tem muito a ver com o que nós falamos, e ele diz assim: ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. Então, todos nós queremos um judiciário melhor. Então, esse é o interruptor lá que a gente começou. Mas é um caminho longo, mas que vale muito a pena. E no final de um ano, chegar e falar assim, olha, nós baixamos mais de 7.000 processos, é uma medalha que eu e a minha equipe de Ribeirão das Neves temos e que eu espero que todo mundo que está vendo a gente possa ter também. Isso, Lívia, ó, parabéns, né? Você tem uma trajetória aí incrível, desde quando você agarrou lá a gestão da Vara de Neves, aí seu trabalho, o destaque dele foi para a corregedoria, hoje está no mestrado, eu sei que você vai contribuir muito ainda para melhorar o nosso judiciário. E assim, eu agradeço muitíssimo, né, pelo tempo aí, pela sua apresentação. E a gente se encontra, né? Agradecer a audiência também, a todos que viram aí um exemplo de juíza, né, para poder se espelhar nela, né? E nos encontramos no mestrado, não é isso? Isso, com certeza, pessoal. Eu agradeço também, agradeço muito a você, Carlos. Você sabe que você e Luiz são mentores para mim, né? Assim, foi um prazer estar aqui. Mando um abraço para todos que estão nos ouvindo.